Começando a gravar, estou esperando. Pronto. Estamos gravando. Essa é a primeira de uma série de conversas abertas que a Universidade Emancipa está organizando, que são espaços de reflexão temáticos com pessoas que são ativistas, especialistas, que nós da Rede Emancipa, enfim, conhecemos ou que são atuantes dentro do nosso movimento. E, em alguns casos, também são conversas abertas propostas por participantes do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias. Pessoas do Brasil todo e mesmo de outros países que têm acompanhado o nosso curso e que se interessaram em propor uma reflexão, um momento de discussão coletivo com temas que não estão ainda previstos dentro da nossa programação do curso, que vai até o comecinho de julho. E o primeiro desses temas, que é o da nossa conversa de hoje, é arte, cultura e antirracismo. É um tema que surgiu a partir de uma reflexão dentro da Rede Emancipa a respeito da relação entre racismo e cultura, racismo e arte. É um tema que muitas vezes se invisibiliza, seja porque o trabalho dos artistas negros é invisibilizado, né, tanto na mídia comercial, na indústria, ou, por outro lado, também é absorvido de uma maneira estritamente comercial, né, desmembrado do seu lugar político, do seu lugar crítico, ou seja porque muitas vezes esses artistas estão no dia a dia, no cotidiano das nossas lutas e das nossas atividades dentro dos movimentos, e essa reflexão do seu papel nem sempre é considerada, levada em conta. Então tem várias pontes, né, tem vários caminhos que se pode percorrer para discutir esse tema. E todos eles são caminhos que nos levam a uma mesma construção, que é a do antirracismo, como uma construção ativa, seja na reflexão cultural e estética, seja nas práticas políticas coletivas que nós construímos entre nós no cotidiano das nossas lutas. Então, para essa reflexão, nós convidamos duas pessoas muito importantes para nós da Rede Emancipa, que é o Douglas Gonçalves, que é um historiador e também um artista gráfico. O Douglas é responsável por algumas das nossas mais belas campanhas estéticas dentro da Rede Emancipa. Vocês vão encontrar o nominho dele em várias das nossas artes. E a Daniela Vieira, que é uma especialista, uma acadêmica e também uma intelectual engajada na reflexão antirracista. A Dani, eu conheço ela, posso chamá-la de Dani, porque conheço ela há muitos anos, nós somos colegas na universidade, e ela tem uma trajetória como pesquisadora na área da música, já pesquisou os Mutantes, já pesquisou Chico, já pesquisou Caetano, e agora ela é professora na Universidade Estadual de Londrina, e ela tem uma pesquisa também sobre o rap, sobre a música negra contemporânea aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, eu vou pedir que o Douglas abra essa reflexão. Tudo bem, Doug? Então, a ideia é que cada um deles fale por 15 minutos sobre esse tema, arte, cultura e antirracismo, e em seguida a gente abre para as reflexões, perguntas, que podem ser feitas tanto aqui pelo chat da nossa discussão, mas também as pessoas podem se inscrever e perguntar no microfone, se quiserem, sem problema nenhum. Eu vou pedir apenas que, enquanto eles estiverem falando, as outras pessoas deixem o seu microfone desligado para a qualidade do som ser melhor. E a nossa ideia a gente está começando às 10h08, a nossa ideia é ir com essa conversa até 11h30, para que não seja pesado para ninguém, enfim, as pessoas possam curtir seu sábado em seguida, fazer seus afazeres e por aí vai. Obrigada, Doug. Bom dia, gente. Me ouvem bem? Se não me ouvir, pode me interromper aí em algum momento, caso aconteça algum problema. Primeiramente, bom dia
Muito obrigado pelo convite, Dani. Não, não consigo falar da Universidade Emancipa, nem do Emancipa como um todo, como uma pessoa externa a ela, porque eu construo o Emancipa já há algum tempo. Eu, apesar de ser do interior de São Paulo, eu sou natural de Itatiba, eu militei e conheci a Rede Emancipa no Rio de Janeiro, que foi onde eu me graduei, né? Eu sou, enfim, a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. Acho que isso é uma coisa que é importante dizer, assim, porque ela também atravessa como eu recebo esses conteúdos, né? E qual é a reflexão que eu faço, né, a respeito deles. E a Rede Emancipa como um movimento que traz esse debate sobre a importância da periferia se colocar enquanto produtora de conhecimento, né? A necessidade de valorizar e de legitimar o conhecimento que é produzido nas periferias também, foi um lugar muito, digamos assim, aconchegante de chegar, né? Então, poder inspirar e ser inspirado diariamente na prática política, né? Não só na teoria, é uma coisa que me mobiliza muito, me inspira muito e me motiva, né? A continuar na produção e na atuação, seja ela na prática, na construção de educação popular, seja ela na teoria também, né, pesquisando, enfim, movimentos sociais, política e tudo isso que a gente vai debater um pouco aqui. Bom, o tema hoje é sobre... uma coisa, Dani, eu peço que você me avise, por favor, no chat, para o tempo, né, para eu ficar sabendo quando faltar 5 minutinhos e quando for para concluir. O tema de hoje é sobre arte, cultura e antirracismo, né? Acho que existem muitas coisas que podem ser ditas sobre isso, mas estou até feliz por começar porque eu queria fazer algumas premissas sobre esse debate que tem a ver, inclusive, com as origens do que é raça, do que é antirracismo, né? E de qual que é essa relação doida, né? Essa estrutura tão perversa que estrutura o nosso mundo até hoje, né? E aí depois, na sequência, eu acho que a fala da Dani vai ser muito, não complementar, mas ela vai exemplificar muito de algumas coisas que eu vou falar, né? Eu vou me ater, talvez, em uma coisa mais, em um debate menos visual, tanto é que eu não trouxe nenhuma apresentação nem nada, mas talvez um debate um pouco mais conceitual, mas que nem por isso ele é abstrato, né? Ele é bastante concreto e a gente vai perceber isso conforme a nossa discussão como um todo for rolando. Bom, a primeira premissa que eu queria colocar é para a gente entender que, né, a raça ela é uma estrutura fundante da modernidade, né? E a arte, né, a cultura, enfim, se você pensa as artes visuais, a literatura, elas foram fundamentais para a construção da raça e para a construção, portanto, da modernidade, né? Então, se você pensa desde as grandes navegações, desde as construções dos ideais, né, coloniais, os ideais posteriormente imperialistas também, da construção das nações ali no século XIX, começo do século XX, a arte e a literatura, né, especialmente, eles cumprem um papel fundamental, porque eles dizem respeito ao imaginário, eles dizem respeito a legitimar o que existe e o que não existe, o que é certo e o que é errado, o que é para ser inspirado e o que é para ser deixado de lado, para ser condenado. Então, a cultura, né, a arte como um todo, ela tem esse papel que ela não é isenta, né? Como tudo no mundo, né? Você pensa também nos meios de comunicação, na produção de ciência, todas essas instituições, né, que formam a nossa sociedade, formam a modernidade, elas não são isentas, elas têm um papel fundamental e fundante em tudo isso que a gente entende como mundo, né? E todos esses processos que fundam aí essa modernidade. Então, é interessante a gente perceber, né, que, por exemplo, existem muitas formas de construir estereótipos e a principal função, né, da arte foi justamente essa, porque um aspecto que é fundante desse racismo antinegro, né, que a gente no Brasil se depara muito, e o racismo ele não é só antinegro, né, ele também é anti-asiático, amarelo, e também é anti-indígena, mas especialmente nessa coisa que tem a ver muito com o Atlântico, que é o racismo antinegro, que tem a ver com esse passado escravista, né, ela parte principalmente da desumanização desses sujeitos,
né, para que houvesse esse tráfico de pessoas africanas, né, e posteriormente escravizados em territórios americanos, foi necessária a construção dessa desumanização, né, dos sujeitos negros. Portanto, a arte e a literatura, né, as artes visuais, a ciência como um todo, né, essas instituições, elas têm um papel fundamental. Não só as universidades, mas uma instituição, por exemplo, que é importante para a construção desse imaginário é justamente os museus. Né? Então, se você pensa as exposições coloniais, que aconteceram, inclusive, até metadinha do século XX, né? Elas são um bom exemplo de como essas instituições, né, elas atuavam para isso. As exposições coloniais eram como se fosse, poderia ser resumido assim, como zoológicos humanos. Eram exposições que eram montadas em território europeu, numa tentativa de reconstruir o que era a experiência colonial nos territórios africanos. Então, você tinha, basicamente, pegava elementos, né, enfim, das comunidades, das sociedades africanas, sejam eles elementos estéticos, sejam eles elementos humanos, pessoas mesmo, crianças, e colocava lá num cercadinho para que aquilo fosse uma exposição. E essas eram as exposições coloniais. A última exposição, se eu não me engano, que aconteceu a exposição colonial foi em Bruxelas, né, uma experiência do colonialismo bélgico, logo no final, na metadinha do século XX, ali por volta de 1949. Então, essas exposições, por exemplo, são um exemplo muito clássico, né, de como a arte ela tem um papel fundamental na construção desse estereótipo do que é o negro, enfim, do que são os sujeitos que não são brancos, né, do que são os sujeitos que são tidos como bárbaros e que não são civilizados, portanto, são passíveis de serem civilizados. Portanto, justifica a presença, né, dentro desse contexto dos europeus subjugando, desumanizando os povos africanos e americanos também nativos, né? No caso dos indígenas, das populações indígenas aqui variadas do continente americano. Então, essa é uma premissa, né? A arte e literatura, né? A cultura como um todo, ela é uma estrutura da construção da modernidade justamente para reafirmar essa condição da raça enquanto fundamental, né? Uma outra premissa que é importante a gente ter para esse debate é que é até um pouco lógico, né? Se a arte e a literatura ela é um campo para valorizar esse estereótipo, né? Para refundar e reforçar esse estereótipo, também é nesse campo que vai acontecer a disputa política, né? Então, essa disputa dessa hegemonia racial, ela acontece nesse campo também a partir da ascensão de muitos artistas negros e negras que foram vanguarda digamos assim, nesse enfrentamento, né, dessas construções do que é nação, do que é povo, do que é identidade, né, enfim. Então, principalmente, não só no século XX, mas principalmente no século XX, na verdade, se você pensa na construção, né, de intelectuais negros e negras, isso vem desde o século XIX também, né, e também bota em xeque o que é intelectualidade, né, se intelectualidade é só aquilo que é escrito, né, porque, enfim, esse é o grande marco para enfim, se você pensa na ciência como um todo, a escrita é um marco para definir o que é intelectualidade ou não, o que é uma coisa que a gente poderia discutir aqui, mas a gente não vai ter esse tempo, mas vamos focar, vamos aceitar por enquanto de que a maior produção, né, artística negra que a gente tem, ela vem aí em contra-hegemonia dessa narrativa colonial no século XX, né, em sua maioria. E isso acontece em diversas localidades, né? A dinâmica racial, ela permeia todo o Atlântico Negro. Portanto, as trocas de referenciais, elas vão acontecer por todo o Atlântico também. Esse conceito Atlântico Negro, ele é de um pesquisador chamado Paul Gilroy, né, que ele pensa justamente essas trocas de referenciais que acontecem por conta do colonialismo, né, dessa estrutura que é triangular, né, entre Europa, continente africano e África. Então, essas trocas de referenciais no campo das artes, eles também acontecem também no campo da intelectualidade. Então, tem alguns vários exemplos, né? Se você pensa, por exemplo, no começo do século XX, nos Estados Unidos, você tem o Renascimento Harlem, que é um movimento, digamos assim, multiartístico, né, que atua em diversas áreas e que foi responsável por promover uma série de artistas, intelectuais e militantes negros e negras. Então,
Se você pensa no campo da dança, tem a Josephine Baker. Se você pensa no campo das ciências, tem o W.B. Du Bois, que é um dos grandes intelectuais negros estadunidenses que funda é o principal marco assim da teoria racial crítica, né, dessas novas elaborações sobre o que é o negro, porque até então as narrativas que tinham sobre o negro eram as narrativas hegemônicas, ou seja, as narrativas coloniais. A partir do momento que as pessoas negras passam a se organizar, né, e daí vem o que é movimento negro, elas passam a produzir uma contra-hegemonia a respeito do que é ser negro. Então, é a narrativa negra do que é ser negro. O W.B. Du Bois, ele é um dos grandes intelectuais lá no começo do século XX que puxa, inspira uma série de intelectuais aí. No campo da literatura, a gente tem também o James Baldwin, que na década de 30 é um dos grandes escritores não só sobre questões raciais, né? É importante a gente dizer que esses intelectuais eles não se restringem a pensar unicamente a sua condição de pessoa negra no mundo, mas o James Baldwin, por exemplo, escreveu também sobre sexualidade, né? Ele era um homem gay, então ele reflete muito sobre essas condições, também reflete muito sobre modernização, sobre o que é viver em Nova York, uma cidade que era uma grande bolha, né? Que estava se desenvolvendo cada vez mais numa rotina de conflitos urbanos, né? Enfim, a obra de James Baldwin tem um livro dele que chama Terra Estranha, que é justamente essa relação com Nova York, mas também terra no sentido mais metafísico, né? Como é ser negro em um lugar que não te aceita, né? É muito interessante perceber também essas narrativas, né, do campo da literatura que narram a experiência negra no mundo. Tem também no campo da música, né, já conhecidos aí, principalmente no desenvolvimento do jazz e do blues norte-americano. Então, se você pensa Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, a Bessie Smith também, que era uma mulher bissexual e que, da sua época, né, no final da década de 20, da década de 30, era uma das poucas mulheres negras com mínimas condições de vida, né, e enfrentando, enfim, diversas, né, o racismo nos Estados Unidos, não vale lembrar que ele é um racismo segregacionista, diferente do racismo brasileiro, que é, digamos assim, essa narrativa da democracia racial. E então, enfim, nos Estados Unidos a gente tem esse movimento que também troca muito e inspira muito outros movimentos. Se a gente pensa também no continente africano em diálogo com a América Latina, especialmente com o Caribe, tem o movimento Negritude, né, que é uma corrente literária, especialmente nos países de colonização francesa, que atuam em torno de uma revista chamada Presença Africana. Ela é fundada em 1947 e tem como um dos principais percursores um militante comunista e também escritor, né, poeta, que é o Aimé Césaire. Ele é martinicano, de uma ilha ali do Caribe, e também ali muito em torno do Leopold Senghor, que é um político ativista e também escritor do Senegal, que se tornou o primeiro presidente do Senegal depois da descolonização. Enfim, esse movimento também é um movimento literário que inspira muito, né? Essa palavra negritude, ela passa a ser utilizada a partir desse movimento, inclusive, né? Aqui no Brasil, talvez a gente conheça mais através de grupos de pagode, como Negritude Júnior e tal, mas parece engraçado, mas de fato não são coisas completamente desconectadas, porque diz respeito à imposição de uma identidade negra e à valorização das estéticas também, né? E para concluir, vou falar um pouco do Brasil, né, que também bota um pouco desse debate sobre o que é identidade nacional para a gente aqui, né? A gente tem aí, durante todo o século XX, várias referências de militantes que também eram artistas, como é o caso do próprio Abdias do Nascimento, que é uma grande referência do movimento negro brasileiro, que ele funda, ainda na primeira metade do século XX, o Teatro Experimental do Negro, justamente para pensar qual que é o papel que personagens negros representam no campo das artes cênicas, né? Então, ele tenta combater justamente esse tipo de narrativa de que é até recente, né, que acontece até hoje, que pessoas negras, às vezes, se você pensa em novelas, no teatro, elas estão ou trabalhando na limpeza, ou se elas estão atuando, elas estão interpretando pessoas que trabalham na limpeza, ou então mulheres negras que fazem faxineiras, ou homens negros que fazem assaltantes, né? Esse debate ele surgiu novamente com o Babu, né, que foi um participante do Big Brother Brasil, e aí estavam vendo quais eram os papéis que ele fez ao longo da vida dele, tirando do Tim Maia, que foi um papel, né, de protagonismo, né, numa história de um grande artista aí brasileiro, boa parte dos papéis que as narrativas aí
das artes cênicas colocaram ele para fazer eram papéis de bandido, ou de mendigo, ou de algo do tipo, né? Isso tudo tem a ver com racismo e estereótipo racial. Então, o Abdias também botava muito isso em xeque, né? Outra também militante, que era militante comunista, inclusive, durante a ditadura, é a Teresa Santos, que em São Paulo ela funda o Centro de Cultura Negra, e ela, inclusive, né, como o Partido Comunista Brasileiro na época tinha relações bastante próximas de muitos partidos africanos, por conta dos movimentos de descolonização lá da África, que inspiram muitos movimentos aqui também, a Teresa Santos ocupou um cargo no Ministério da Cultura da Guiné-Bissau por um tempo, né? Durante a ditadura, o Partido Comunista manda a Teresa Santos para lá, justamente pelo acerramento da conjuntura aqui, pela repressão, e ela passa a assumir esse cargo lá, sempre trocando referências também com jornais da imprensa negra brasileira, da imprensa alternativa do Brasil, do movimento negro brasileiro. E também a gente tem a referência do samba, né? Se você pega na década de 60, o Acadêmicos do Salgueiro, né, que é uma escola de samba do Rio de Janeiro, ela foi a primeira escola de samba a botar o Zumbi dos Palmares como, como tema, né? Como tema central da escola. Outra referência muito boa é o Candeia, né, que é um sambista muito famoso da Portela, que ele tem um disco clássico dele de samba, que é o Axé, que foi lançado ali no finalzinho da década de 70, e o Candé, inclusive, era muito crítico na forma como o samba era marginalizado em respeito à cultura nacional, né? Ele tem um livro, né, que ele escreveu junto com o responsável, esqueci o nome do cara, que era o responsável pelo setor de cultura da Escola de Samba da Portela, que é o livro Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz. Árvore que Esqueceu a Raiz. Nesse livro ele narra um pouco das origens do samba, critica um pouco a mercantilização do samba, né, que passa a crescer cada vez mais ali no final do século XX, e também tenta fazer uma defesa do legado de uma cultura negra e popular como é o samba, né? Então você percebe que esse livro, inclusive nesse livro tem uma citação do James Baldwin, que é esse artista que eu comentei do Renascimento Harlem estadunidense. Estou concluindo. Ele que é aquela frase famosa, né, que é ser negro e ser minimamente consciente é estar constantemente com raiva, né? O Candeia, né, tipo assim, um artista, um sambista da favela, da periferia do Rio de Janeiro, citando James Baldwin, né, que é um escritor estadunidense gay, né? Então você vê como essa troca de referência ela circula por todo o Atlântico. E, enfim, essa crítica dele também, né, para concluir, ela é muito simbólica sobre essa contra-hegemonia, né, do lugar do negro na sociedade, né, portanto, é uma cultura que é passível ou de ser incorporada, deixando para trás os seus elementos afro-brasileiros, né, ou então marginalizada, né, porque não se deseja ter esse tipo de cultura como símbolo de cultura nacional. Então, se você pensar, e essas discussões, né, principalmente no âmbito acadêmico, elas são muito recentes, porque elas dizem respeito também a quem produz ciência no Brasil. A gente vê que as cotas, por exemplo, são um movimento que agora a gente colhe muitos frutos, porque conforme muda quem produz ciência, os temas também mudam, né? Então, cada vez mais pessoas negras vêm pesquisando também coisas que lhe mobilizam, né? Que lhe dizem respeito. Então, esse entendimento, né, de como a arte e a cultura são estruturantes da identidade nacional e como confrontar, né, ela, né, como pensar uma construção de uma outra sociedade, né, e que tipo de cultura, que tipo de arte que vai ser consumida, que tipo de arte vai representar o Brasil numa outra sociedade, se a gente pudesse refundar o nosso Brasil, o nosso mundo, é um debate que tem sido trazido cada vez mais a partir dessa busca de referenciais que circulava por todo o Atlântico. Então, bom, acho que é isso, assim, pensando inclusive num tweet que o Silvio Almeida fez recentemente, né? Se a gente, depois disso tudo passasse, se a gente passasse por um processo de transformação radical da sociedade, a gente tinha que pegar uma pessoa como a Tereza Cristina, por exemplo, e botar como símbolo do Brasil, assim, né? Porque uma mulher negra do samba e que não tem nada que represente mais o Brasil, né, do que a resistência que o samba traz e a resistência das mulheres negras. É um pouco isso, assim, né? Pensar quais são os imaginários que a gente tem como cultura nacional e como esses imaginários eles também estão o tempo todo em diálogo, né, na disputa de uma hegemonia aí que é estruturante do nosso país e, portanto, ela carrega até hoje, né, esses elementos que são de cunho racial, né, marginalizam, desumanizam as pessoas até hoje, e impede, né, cega as pessoas, não só negras, né, de enxergar
a verdade, né, de enxergar, de vislumbrar também um outro futuro, onde as pessoas não tenham necessariamente que refletir, né, esses demarcatórios raciais na hora de ter contato umas com as outras, na hora de se construir um outro país. É isso. Muito, muito bom, Doug. Obrigada. E eu vou passar então para Dani Vieira, que vai contribuir também com mais 15 minutos, um pontapé da nossa conversa. Para quem chegou depois, eu sei que teve muita gente que ficou esperando um tempão para conseguir entrar na conversa. É algum problema do próprio Meet, tá? Eu coloquei o link aqui no chat para quem precisa de certificado. A Universidade de Emancipa vai fazer os certificados da conversa de hoje para quem precisar ou quiser desejar o certificado da nossa atividade. O link está aqui no chat. E a nossa sugestão é que as pessoas que quiserem ir colocando perguntas durante a fala da Dani podem colocar no chat, mas depois que ela terminar, a gente vai abrir para uma rodada de perguntas e a gente vai continuar trabalhando assim, perguntas e comentários dos dois até as 11h30, que é quando a gente encerra a nossa conversa. Então, Dani, está contigo. Olá, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Dani? Ok. Estamos te ouvindo. Tá. Então, primeiro eu começo também agradecendo pelo convite. É uma honra poder abrir essa programação do Emancipa, essa roda de conversa. Fico realmente muito honrada e queria dizer que só você mesmo para me convencer a, a fazer uma live, sabe? Acho que eu sou muito conservadora, assim, ou estou um pouco, acho que é um pouco arredia, né? Nesse contexto, com essa imensidão de lives que tem aparecido, mas, enfim, essa discussão de arte e cultura, produção cultural antirracista, é algo que me mobiliza bastante, né? Assim, é um assunto do qual eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Minha tela travou, por um acaso? Não, tá perfeito. Se Tá, tiver porque algum aqui para problema, eu mim te tá. aviso. Tá. Então, é algo que eu tenho pensado muito, mas eu queria deixar claro aqui que eu não sou especialista nem em raça, nem em antirracismo. Essa discussão chegou para mim a partir do meu trabalho sobre o rap. Até então eu pesquisava produção musical, né, música popular brasileira, né, chamada música popular brasileira, um termo muito amplo. Pesquisei os Mutantes, o projeto de nação da MPB, a partir do Chico Buarque e Caetano Veloso. E aí o tema da negritude, do racismo, ele chega quando eu começo a trabalhar sobre o rap, né, pós 2010, assim, na cidade de São Paulo e particularmente com Emicida, que era sobre o que eu gostaria de falar, assim, a princípio, mas acho que eu prefiro deixar para o debate, porque tem outras coisas que a fala do Douglas me trouxe e que eu gostaria de refletir com vocês. Então, acho que eu vou colocar muito mais questões, que são questões que também têm me afetado, do que necessariamente, enfim, dar uma aula, tal. São reflexões que elas estão em aberto, estou pensando, um nó da minha cabeça que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Para começar, eu fiquei pensando, né? Será que uma arte, uma produção artística antirracista, ela deve ser produzida, não. Ela deve ser somente ter num espetáculo, numa música, enfim, artistas negros ou pessoas negras, isso poderia ser considerado uma produção artística antirracista? Esse é o primeiro ponto, né? Que eu acho que é uma questão que se coloca até para o pessoal que está produzindo, pessoal do teatro negro atualmente, eles têm conversado
sobre isso, só colocar artistas negros no palco, isso é produção artística antirracista? Então, a pergunta é essa. E aí, relacionado com essa questão, quando o Douglas falou sobre, né, a cultura como reveladora de uma identidade nacional, eu fiquei pensando sobre, se a gente voltar um pouco para trás, nos anos 60, principalmente, no Brasil, que né, dentro da literatura que se tem sobre, que se produziu sobre isso, a gente encontra ali um certo, pelo menos na minha geração, enfim, né, um certo saudosismo de uma produção artística contra-hegemônica, né, revolucionária, à esquerda. É isso que está, não no imaginário, mas isso que está vigente quando a gente fala de produção artística cultural na década de 60. Tanto que tem aquele texto do Roberto Schwartz, né, Cultura e Política, que ele vai falar assim, apesar da ditadura da direita, havia relativa hegemonia cultural da esquerda. E isso denota, isso revela muita coisa, né? Isso revela o potencial revolucionário dessas produções. E eu estou falando isso porque pensar nessa, quando eu volto e penso nessa produção, né, que tem embasado o debate sobre cultura e arte à esquerda, eu me pergunto onde estão os negros? Cadê a Teresa Santos nessa literatura consolidada sobre os anos 60, 70, né, um momento tão efervescente da produção artístico-cultural no Brasil? Se procurar, tem pouquíssimas coisas sobre ela, né? Texto sobre a Teresa Santos, que o Douglas bem lembrou. Né? Onde está o Zósimo Bubu, por exemplo? Porque é claro que havia, né, intelectuais negros, intelectuais e também artistas negros engajados, mas onde estão essas pessoas? E por que essas pessoas elas não são dadas a elas o mesmo caráter, ou a mesma atenção que foi dado, por exemplo, enfim, para o Caetano Veloso, né, ou para um Chico Buarque, que foi, né, que eu trabalhei. Por que não se discute isso? Ou por que não se coloca isso na mesma perspectiva quando a gente está falando de arte revolucionária? É como se o antirracismo ele tivesse até então, né, como se fosse uma pauta muito específica. E por isso eu digo, não estava dentro daquele projeto de identidade nacional, do caso aí dos anos 60 que eu tô falando. E eu estou dizendo nem de projeto nacional à direita, porque a direita também tinha um projeto nacional. Estou pensando do projeto nacional, do nacional popular progressista da esquerda. E aí, onde estavam os negros dentro disso? E quando estavam, eu acho que um exemplo muito, muito interessante para a gente problematizar isso, por exemplo, é o Show Opinião. Né? O Show Opinião, para quem não sabe, ele é considerado a primeira produção cultural de resistência ao golpe civil-militar. Se não me engano, ele é novembro ou dezembro de 1964, né, logo depois do golpe, e é um show que a bibliografia vai demonstrar o quanto que ele revelava a chamada frente ampla. Quem eram as pessoas que faziam, que protagonizaram esse show? A princípio, a Nara Leão, o João do Vale, né, e o Zequete, uma artista de classe média, um negro e um nordestino. Só que me parece, e isso, como eu falei, eu estou refletindo sobre isso ainda, né? Me parece que ali, e toda essa produção, né, dos anos 60 dita revolucionária, e eu estou colocando os limites da ideia de revolução nesse sentido, ela estava muito ligada a uma perspectiva de democracia racial.
E aí que está o grande problema, a meu ver. Essa perspectiva de democracia racial também embasou a produção artístico-cultural dos anos 60 e 70. E talvez, né, até pelo menos os anos 80, quando isso foi levado, né, a termo pelos movimentos negros, enfim, após a Constituinte, começou a vir à terra, né, começou a vir abaixo, né, esse mito, né? Mas, por outro lado, desde do teatro experimental do negro, que o Douglas também lembrou na fala dele, essa ideologia, essa perspectiva já estava sendo colocada em xeque. E por que a literatura fala tão pouco, né? Ou quando fala, fica ali restrito ao nicho dos negros. E eu comecei a falar sobre isso, que acho que para a gente guardar e problematizar no debate, que acho que tem muita coisa para ser falada, porque tem há uma semana, um pouquinho mais, né? Enfim, parece que todo mundo se tornou antirracista. E por isso que eu comecei com essa pergunta, né? O que configura, o que caracteriza, quais são as práticas políticas, né, e de disputa política para a gente pensar no antirracismo e não pensar no antirracismo, seja na produção cultural, enfim, seja nas instituições, não como um nicho, não como um segmento, e tampouco como algo que caracteriza a identidade. É outro termo, a meu ver, assim, bastante complicado pensar só em perspectivas identitárias, né? Porque daí você deixa de pensar que o racismo é algo estrutural e estruturante, quando a gente coloca ele só na perspectiva da identidade, das representações simbólicas, né? E aí eu quero entrar, então, pensar nessa discussão, né, efervescente agora da última semana sobre o antirracismo. Eu queria conversar um pouco, né, sobre o Blackout Tuesday, né, que vocês devem ter acompanhado, né, que aconteceu na terça-feira, né, onde a indústria musical paralisou, né, apagou como uma forma de protesto, né, a indústria musical norte-americana, como uma forma de protesto ao assassinato brutal do George Floyd, né, também, e a indústria da música usou esse apagão para se posicionar, né, para se posicionar e também como uma forma de reflexão do modo como essa indústria tem agido com artistas negros, né? E é aí que eu quero terminar minha fala falando sobre isso, né? E esse Blackout Tuesday, ele foi idealizado por duas diretoras negras, né? A Jamila Tomás e Brianna Agnew, enfim, que são duas mulheres negras que viram nesse apagão, né, que da terça-feira, uma maneira da indústria musical se posicionar contra os privilégios e desigualdades que vem estruturando o mercado musical. Então, uma forma simbólica da indústria da música para apoiarem esses protestos contra o racismo e a violência. E aí isso viralizou, tanto que todo mundo que abriu o Twitter, o Instagram, na terça-feira, começou a ver vários quadrinhos, né, negros só, fotinhas pretas, né, escrito Blackout Tuesday ou Black Lives Matter e tudo mais. E só que, o ponto que eu quero chegar aqui é de que em que medida, né, esse apagão da indústria da música realmente contribui para uma perspectiva antirracista dentro dessa estrutura da indústria fonográfica atualmente. E aí, porque isso gerou controvérsias, e são essas controvérsias e essas contradições que eu quero
chamar atenção aqui. Por quê? Porque, assim, junto da hashtag Blackout Tuesday, né, também tinha uma outra hashtag que é o show deve parar, né? The show must be stopped. Por que o show deve parar? Porque a gente tem que silenciar, né? Que fazer uma pausa para que essa pausa seja, para que a partir dessa pausa fosse possível as pessoas refletirem sobre a violência do racismo. E, ao mesmo tempo, como que a indústria fonográfica tem lidado com isso, porque eles se deram conta, não que eles não tivessem dado antes, né, mas se deram conta de que dentro desse processo cruel da indústria cultural, os negros são os mais afetados. Então vamos paralisar. O Spotify parece que parou 8 minutos e 36 segundos, que foi o tempo que o George Floyd ficou lá, né, sendo sufocado pelo policial até morrer. Né? YouTube também, a Apple também participou dessa campanha, né? E né, aderiram a esse movimento. E logo prontamente o Spotify já criou uma playlist, mais de uma playlist, né? Uma chamada Black Lives Matter e uma outra chamada Black History Salute, só com artistas negros, né? Só com canções de artistas negros. E aí eu fico pensando, né? Será que criar playlist e apagar, pausar e colocar quadrinho negro, escrito Black Lives Matter, The Show Must Be Stopped, The Show Must Be Paused. Será que isso é uma intervenção do ponto de vista, é uma intervenção política significativa de combate ao antirracismo por parte desse setor da indústria musical? E aí, uma outra questão é a seguinte: será que colocar essa pausa como maneira de reflexão também não é uma forma da própria indústria fonográfica reconhecer, mesmo que inconscientemente, de que o que é veiculado atualmente não leva à reflexão? Esse é o meu ponto. Então a gente tem que parar. Só essa parada, né, nos termos deles, levaria à reflexão sobre o racismo, sobre a violência, sobre as desigualdades, enfim. Então, eu ia falar sobre o Emicida, mas eu achei interessante colocar isso, porque eu vim pensando sobre essas questões durante a semana, né? E eu penso que, bom, e será que a gente tem que se contentar com isso, ficar feliz com playlist, né? Só colocar playlist enche a barriga dos artistas negros? Quantos artistas negros, né, são rememorados, né, em que pese o brilhantismo, a genialidade da produção artística, morreram no ostracismo, ganha menos que os artistas brancos dentro da indústria da cultura, né? Ou são chamados apenas quando a pauta trata do racismo. Isso não é ainda desumanizá-los, tirá-los do ideal, de tirá-los da possibilidade de demonstrar que os artistas, que o negro, né, de forma geral, mas estou falando ele tem possibilidade de falar de tudo e do que ele quiser e de estar onde ele quiser. Então, essa é uma outra questão. Por quê? E a indústria da música tendo feito isso, né, essa semana, e disseram que não seria só um movimento passageiro, mas que isso traria mudanças, enfim, que eu desconfio um pouco,
Isso também é uma possibilidade de atrair mais clientes, né? Porque eles demonstram assim, olha, não somos racistas, né? Até criamos playlists com canções de artistas negros. Só que isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco se comparado aos milhões que essa indústria ganha nas costas desses mesmos artistas. Né? Então, apenas a representação simbólica do antirracismo não garante a sobrevivência de ninguém. Né? Isso eu digo em todas as esferas, no caso aqui, né, da cultura, não só da música, né, mas, enfim, do teatro e tudo mais. Não enche barriga. Né? Não, é um sistema muito cruel, né? Porque, assim, de um modo já sem colocar em questão o racismo que está imerso na indústria fonográfica, né? A organização da indústria da música ela já é cruel para os artistas de forma ampla. Então, para o artista negro é pior ainda. E como eu disse, ele ganha menos do que seus amigos brancos. Eles são apropriados culturalmente, muitas vezes, né, assim, a maioria das vezes rola essa apropriação cultural, né? E quando eu falo em apropriação cultural, eu digo que quando as suas produções são usadas de forma deslocada, né, das agendas emergentes. Então, basta aqui, enfim, na experiência brasileira, a gente lembrar dos sambistas dos anos 30, 40, né, que seus sambas eram roubados, eles não recebiam os direitos das músicas, eles não podiam se apresentar. Quem eram os grandes, os intérpretes do samba? Os brancos, né? Os negros ficavam ali, né, escondidinhos. Vendiam as músicas, ganhavam muito, né? Francisco Alves, né? O grande intérprete, bonitão, boa pinta, não podia aparecer. Né? Agora, Ismael Silva, não. Embora fizesse coisas brilhantes. Então, né? Então, assim, é uma história de usurpação, de violência material e simbólica que é, enfim, que é desgraçada, né? Que é desumana, essa é a palavra, que é desumana. E agora, nesses debates sobre antirracismo, acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não reproduzir essa desumanização, né? E ontem mesmo eu estava vendo ontem, né, enfim, saiu na Globo News, daí no Globo Repórter, a agenda sobre o racismo. E aí, cheio de negros, né? A Globo saiu correndo, pegou todos os pretinhos que tinham lá e colocaram no lugar. Eu acho muito legal, tem, né, que discutir, tem uma audiência muito vasta, né, que eles conseguem abarcar pessoas que, né, não estavam pensando sobre isso. Mas, de novo, né, a questão, por que somente quando falar desse assunto? Porque, por exemplo, não podia, eu vou achar maravilhoso, na verdade, seja na produção artística, seja no trabalho, seja na academia, quando tiver uma bancada inteira de negros falando, enfim, de física nuclear ou do que quiser falar, sabe? Aí sim, a meu ver, a gente vai estar no caminho de pensar numa política antirracista. E vamos estar saindo deixando de legitimar o racismo institucional, né? Falando desses lugares, deixando de legitimar isso. Porque vai ser naturalizado, né? No sentido assim, entre muitas aspas, essa ideia de naturalizado, mas assim, tá, tem um negro interpretando o que ele quiser, ou tem um negro falando do que ele quiser, sem estar especificamente dentro das pautas que são autorizadas aos negros de falarem ou de atuarem.
Só que eu sei também que isso é um processo muito longo, né? Que se a gente não falar, se a gente não produzir, os brancos não vão fazer por nós, e a gente nem quer que faça também. Mas eu acho que tem que equilibrar isso e tem que ter, acho que a gente precisa ter consciência, né, dos nossos lugares, que são todos os lugares, que são todas as falas, que são todas as produções, assim. Eu acho que uma coisa legal, um exemplo interessante disso que eu estou falando, e que também está relacionado. Eu falei muito, Dani. Dani? Enfim. Posso continuar? Um exemplo interessante disso que eu estou falando, de que a gente pode ser o que quisermos, assim, representar o que a gente quiser, é nessa última produção do Coletivo Negro. Não sei se vocês viram, né, um grupo de teatro negro daqui de São Paulo, e que eles, né, a peça ganhou prêmio, que é a Gota d'Água Preta, que eles né, apresentaram, fizeram uma releitura da Gota d'Água, a peça do Chico Buarque, e só com artistas negros. Só que o que isso revela, assim? Então eles como vocês sabem, a Gota d'Água, o Chico se inspirou, né, na tragédia da Medéia e tal, e eles trazem isso para o contexto brasileiro hoje, né, de 2018, a peça, só com artistas negros, porque o que a leitura da peça demonstrou? Que aquele povo, né, aquele povo que foi tão discutido enfim, muito discutido, né, nos anos 60, essa ideia de quem é o povo brasileiro, que para mim está, né, dentro do mito da democracia racial, eles descobriram que o povo no Brasil, o povo é negro, né? Como já disse lá nos anos 50 o Guerreiro Ramos. E aí a peça do Gota d'Água, ela só tem artistas negros e estão pensando uma realidade de desigualdade, de apropriação, né, de especulação imobiliária, tal, de moradores da favela. E se a gente olha assim, né, quem interpretou a Joana nos anos 60, enfim, o Jazão e tudo mais, não tinha artistas negros ali nessa peça, né, incrível do Chico, mas não tinha. E aí eu termino, né, perguntando, onde estão os negros na produção artística cultural brasileira e né, que seja integrado e não colocado no nicho da negritude. Acho que é isso. Acho que eu termino por aqui. Eu falei quanto tempo, Dani? Eu não estou acompanhando. Dani tá com problema no mix, será? Porque ela tá aqui. Douglas, você contou aqui? Deixa eu ver que era essa. Foram mais de 25 minutos, mas não Então, tem problema gente, nenhum. vamos para o debate. E Posso tocar, Dani? Porque eu posso começar a responder algumas perguntas e tal. E aí, enquanto isso, a outra Dani Vieira pode ir dando uma olhada aí no chat para ver as perguntas que as pessoas mandaram. Sim, agora eu tô olhando aqui. Beleza. Enfim, pessoal, obrigada. E vamos discutir essa enxurrada de coisas que eu trouxe aí. E o Douglas também. Beleza. Eu vou Vocês estão me aqui. ouvindo, gente, agora? Agora sim, foi. Tá, então, como eu tive que sair e entrar várias vezes para autorizar as pessoas que estavam fora da sala, meu microfone mutou em alguma dessas idas e vindas. Então, como eu tive que sair e entrar de novo, eu perdi as perguntas que estão no chat. Então, eu vou sugerir o seguinte. E se as pessoas falassem? Eu vou sugerir duas coisas. As pessoas que querem falar, se inscrevam no chat. Enquanto isso, você e o Doug vão lendo
os comentários que elas já fizeram, para ver se tem alguma coisa que vocês queiram falar, comentando o que foi escrito ao longo da fala de vocês, que tem algumas pessoas que fizeram perguntas. Eu fiz uma pequena síntese aqui de algumas coisas. Então, Doug, toca Ai, aí. que bom, porque eu não consigo. Tá bom. Eu sou muito. Tá bom. Então, o Doug acho que pode nesse... apresentar a síntese, e Isso. enquanto isso, o Doug vai falando, quem está aqui na conversa quiser se inscrever para fazer uma pergunta, se inscreve no chat, eu vou organizando aqui. E vou mandar de novo o link para quem quiser o certificado da conversa aberta para preencher o formulário. Vou mandar aqui no chat também. Vai, Doug. Beleza. Não, então, foram muitas questões, mas eu não vou responder uma individualmente, assim, mas eu anotei alguns questionamentos, eu vou tentar dar uma passada sobre eles, assim. Primeiro, esse central, né, que a Dani colocou, né, onde estão os negros, né? E aí uma das primeiras perguntas foi justamente essa coisa, né, de será que os papéis subalternos que as pessoas negras ocupam na arte não é porque elas, na sociedade, na realidade, estão, de fato, dentro dessa estrutura, representando esses papéis? Eu acho que esse debate ele me lembra um pouco esse caso recente do documentário da Marielle, né, que eu não lembro o nome da diretora, mas que, enfim, ela foi confrontada porque não tinha nenhum cineasta negro trabalhando com ela. Né? O roteirista era um homem branco e a equipe toda eram, né, diretores de arte, de fotografia, de audiovisual, etc., pessoas brancas e tal. E aí ela falou, nossa, por que, né, as pessoas questionando, por que não tem pessoas negras trabalhando com você? E aí ela falou, bom, não tem como eu botar um diretor, né, uma pessoa negra para trabalhar comigo, porque o Brasil não produziu ainda um Spike Lee ou uma Ava DuVernay, né, que não sei se vocês conhecem, são dois grandes diretores norte-americanos negros, né? O Spike Lee, enfim, tem uma produção muito, muito importante aí para a contestação, né, dos papéis negros, a Ava também. E aí ela deu essa resposta, né? Tipo assim, o Brasil não produz, tipo assim, é uma completa ignorância, na verdade, né, sobre assim, tipo, a gente não contrata pessoas negras porque não tem pessoas negras qualificadas, né? Sendo que, na verdade, é você que não conhece as pessoas negras do mercado. Você tá tão dentro dessa bolha, né, que é do hype, né? Tipo assim, quem são as principais figuras do audiovisual brasileiro? Você tá tão dentro dessa bolha que ela não consegue entender que nesse meio artístico há pessoas negras em todo o Brasil, das mais diferentes perspectivas, produzindo, né? Olha a Maiana aí. Então tem essa questão, né? E aí também questionaram, né, sobre essa relação entre os interesses capitalistas e a cultura negra, né? Se essa abertura que está dando, né, essa visibilidade nova de ascensão de novas figuras, né, de várias áreas, né, negras, ocupando esses espaços, se não é se não é o sistema, né, se apropriando das pautas e tal. Com certeza é, porque. Só que, na verdade, não é que o sistema. Tipo assim, quando a Globo bota lá jornalistas negros, não é que a Globo fez uma reflexão e, nossa, que absurdo, estamos sendo racistas, vamos botar aqui jornalistas negros. Não, ela está recuando, porque ela foi exposta na internet. Né? Tipo assim, a internet, pro bem e pro mal, ela tem esse poder, né? Que ela constrange. Então, toda ressignificação ou enfim, toda ocupação de lugares que as pessoas negras têm dentro do sistema, na verdade é o sistema recuando, né? É uma forma que o movimento das pessoas negras tem de reeducar o sistema, o que não necessariamente vai produzir uma transformação radical da sociedade. Não, porque também essa noção de representatividade nos Estados Unidos se debate muito isso hoje em dia, ela reforça a noção meritocrática, né? Então, nos Estados Unidos, você já passou pela experiência de ter um presidente negro, né? Uma primeira-dama negra, que foi o caso do Barack Obama. E a questão do genocídio da população negra lá, não, né? A gente está vivendo agora um dos maiores levantes desde a época que o Martin Luther King foi assassinado. Então, tipo assim, a ocupação de pessoas negras dentro da hierarquia do sistema não faz com que o racismo ele deixe de acontecer. Por quê? Porque ele é estrutural. Né? O racismo, as pessoas partem muito desse conceito, e a obra do Silvio Almeida, né, o que é racismo estrutural, vai direto nesse eixo. Assim, racismo não é só discriminação. Racismo não é só ter ou não pessoas negras falando coisas. Por isso que a
a Dani colocou bem essa questão, né? Arte com pessoas negras é antirracismo? Só botar pessoas negras é antirracismo? Né? Tipo assim, a Rede Globo, que é, assim, a principal, tipo assim, com todos os bônus também que tem, né, da uma produção artística de ponta, enfim. Mas, assim, a Rede Globo é a principal mecanismo de comunicação de mídia hegemônica burguesa, entendeu? A principal, assim, ela é, né, ela é, assim, digamos assim, liberal, mas progressista em vários sentidos, né, se comparado com a Record, por exemplo. Mas, assim, ela não deixa de ser extremamente liberal e a favor, completamente alinhada com os setores burgueses. Você acha mesmo que a Rede Globo ela vai apoiar um grande levante? Né, a Rede Globo, ela, por exemplo, agora, né, quando começou as manifestações lá nos Estados Unidos, e depois veio manifestações aqui para o Brasil, a Rede Globo, né, o Globo News principalmente, mudou completamente o editorial, porque lá as pessoas estavam lutando bravamente contra o racismo, aí começam manifestações no Brasil, é tudo bando de baderneiro. Então, assim, em última medida, o debate estrutural de transformação radical da sociedade, ele é o limite, entendeu? Ele é o divisor de águas, porque uma Maju Coutinho da vida nunca vai citar, sei lá, um Amilcar Cabral da vida ou um Franz Fanon da vida em rede nacional, porque eram revolucionários marxistas negros, entendeu? Então, existe esse limite, né? A Nina Simone é um grande exemplo disso. Quem já pôde ver o documentário dela na Netflix, por exemplo, isso deixa evidente quando a Nina Simone tem uma frase, né, nesse documentário, né, que ela fala que todo artista ele deve se posicionar, é obrigação do artista se posicionar porque ele precisa refletir a sua época. E na época dela, ela falava que as verdadeiras conversas de mulheres não eram sobre sapatos, sobre joias, sobre nada. Era ali sobre Marx, sobre Engels, sobre colonialismo, imperialismo. Isso era verdadeiras conversas de mulheres, a Nina Simone fala. E a Nina Simone, a partir do momento que ela começa a se posicionar, ela é completamente boicotada pela indústria. Completamente boicotada. Ela era uma das grandes, ela era a principal artista da sua época, assim, né? Não, ela não era, quando ela começou, ela queria ser pianista, e depois ela veio se tornar, sem querer, entre aspas, uma grande cantora, né? E ela, enfim, viajou o mundo. E aí, conforme ela começa a entrar em contato com o debate político, muito em consonância com a luta por direitos civis, ela é completamente boicotada, completamente boicotada. Se ela fosse uma pessoa que não tivesse na ponta da língua e na ponta do seu entendimento o debate estrutural, que o problema não é só a discriminação, você gostar ou não gostar, você segregar ou não segregar, que o debate é sobre estrutura, de como o racismo ele é um aparato do sistema para se manter esses lugares sociais. Se ela não tivesse feito tido esse entendimento e feito essa reivindicação, ela não seria boicotada. Então a gente vai ver, sim, completamente, né, aqui no Brasil, viver esse momento, né, que a gente já está, que acontece há algum tempo, da ascensão cada vez mais de figuras negras, e isso não deixa de ser menos importante, né, se ver, se identificar, é completamente interessante, não deixa de ser antirracismo na minha perspectiva, né, tipo, existe um quê de reeducação, de transformação, de mudança, né, porque não é a mesma coisa, uma coisa é você ter só jornais com pessoas brancas, outra coisa é você ter jornais com pessoas negras, é uma diferença qualitativa importante, né? A Glória Maria, por anos, foi a primeira e única jornalista, repórter negra do Brasil, né? Isso é bizarro. Só que existe esse limite do antissistêmico, né? Que se qualquer artista que se posicionar de fato e colocar... Isso não é só para a questão de negritude, gente, isso é para tudo, né? Vai ter menos holofotes, né? Esse debate, inclusive, me lembrou agora, é o debate justamente que a Bia Ferreira colocou no seu Instagram esses dias, né? Que a Bia Ferreira, para quem não conhece, é uma poeta e artista que ficou muito famosa pelo um vídeo chamado Cota Não é Esmola, né? Que é uma música incrível, assim, que teve 1000 visualizações, e ela estava desabafando que ela nunca recebeu uma moeda sobre esse vídeo, né? Que ele viralizou lá no canal da, 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 do, do, do estúdio lá que ela gravou, né? E ela tava desabafando que, assim, as pessoas chamam ela, porra, vamos fazer uma apresentação aqui, uma live, não sei o quê, e não pergunta se ela tem dinheiro, ou não pergunta se ela tá comendo, porque as pessoas acham que ela, por ela ter visibilidade na internet, ter viralizado, ela tem condições para se manter. E aí ela fala que ela é boicotada por ela botar o dedo na ferida, por ela falar de política, por ela criticar os poderosos, por ela ser fora Bolsonaro, né? Então, as portas são menores para quem se posiciona politicamente, né? A quantidade de oportunidades que uma pessoa negra vai ter, primeiro, se ela se posiciona contra o racismo, já é um pouco menos.
Segundo, se ela se posicionar contra o sistema, vai ser menor ainda, né? Esse debate da Bia Ferreira, esse vídeo está disponível no Instagram dela, se procurarem lá. Acho que é Igreja Lesbiteriana, o arroba dela. E, enfim, acho que eu tô falando muito, mas acho que já dá para começar aí um debate, assim. Eu vou, antes de passar para a Dani, talvez ela queira comentar o chat, não sei se ela chegou a ler ali as mensagens. O Hugo Rodrigues, se é o mesmo Hugo que eu estou pensando, é o Hugo do Maranhão. É você, Hugo? Ele pediu a fala e eu vou passar para ele. Eu vou sugerir que as questões sejam curtas para a gente ter mais tempos da Dani e do Doug falando. Que a gente tem até 11h30 e a gente vai respeitar o nosso teto aqui para a conversa não ficar pesada, né? Então, eu vou abrir para o Hugo, fazer a questão dele, e em seguida passo para a Dani. Se tiver alguém que queira falar, fazer alguma questão depois, passo para essa pessoa, volto para o Doug e a gente segue assim até as 11h30. Hugo? Olá, tá conseguindo me ouvir, Dani? Estou te ouvindo muito bem. É isso mesmo, sou o Hugo do Maranhão. Muito tempo que a gente não conversa, né? Desde 2018, mas enfim. Vamos lá. Eu fiz duas perguntas aí no chat e me inscrevi para fazê-las também em áudio, porque talvez pelo excesso de perguntas que foi feito aí, queria que o Douglas e a Daniela também tratassem disso. Uma foi a seguinte, né? Me parece que as expressões musicais como reggae, funk, samba, blues, jazz, rock, né, expressam em alguma medida as relações de trabalho, né, principalmente do século XIX e XX, quando a população negra trabalhava nas plantações de algodão norte-americana e faziam cantos, né, de jazz, blues, que representavam um pouco o choro do sofrimento da população negra, né. O rap também como expressão da marginalidade que a periferia, né, norte-americana deixava os negros lá sem políticas públicas, né, efetivas para garantir as condições do povo negro. Eu queria saber, na atualidade, como é que isso se expressa, quer dizer, como é que as relações de trabalho da atualidade, com essa agudização aí, avanço das políticas neoliberais, né, as periferias cada vez mais criminalizadas, como é que as expressões culturais elas estão se relacionando com essas relações de trabalho, essa exploração cada vez mais ampliada, não só dos negros, mas também das mulheres negras, mas também do setor LGBT negro, né? E tantos que são considerados minorias, mas que são maiorias quantitativas, são minorias nas políticas, né? E uma segunda pergunta é qual é o papel da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa na mudança de paradigma dos intelectuais das universidades, né? Como é que, se nós temos na universidade intelectuais que falam da história brasileira na perspectiva branca, qual é o papel da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa, que, inserindo essa discussão, né, quebra esse paradigma com as pessoas que vão entrar na universidade, né? Então é isso. Obrigado. Dani, você quer começar comentando a Oi. fala do Hugo e as outras questões? Sim. Eu não consigo ler aqui, abaixar a barrinha para ver todas as perguntas. Enfim, qualquer coisa, alguém intervém, né, se não se sentir contemplado pelo que eu vou falar. Vou falar a partir da fala do Douglas, né, e dessa pergunta que o Hugo fez. Bom, eu acho que é muito interessante isso que o Douglas trouxe, pegando aqui a Nina Simone, pensar como que geralmente o negro, né, artista, ele é colocado na história assim sempre como muito psicologicamente instável, né? Se a gente assiste o documentário da Nina Simone, né, demonstra muita coisa bonita, mas também demonstra essa instabilidade psicológica. E tem outros exemplos, né, o Michael Jackson, enfim. E eu acho que isso revela muito para a gente o quanto que o racismo ele tem capacidade de nos enlouquecer, né? Se a gente não souber lidar bem com isso, o que é uma grande, não é dificuldade a palavra, mas um desafio, né, de lidar com as várias violências, né, que o racismo nos coloca e coloca para esses artistas, né, porque são banidos da mídia,
né, quando começam a se posicionar, né, tem toda uma, uma repressão, né, da indústria fonográfica, enfim. Então, eu começo falando isso porque, pelo fato do racismo ter essa possibilidade de nos enlouquecer, eu acho que é por isso que a gente tem que resistir. E essa resistência, em primeiro momento, assim, né, de sair dessa resistência, ela está pautada por algo muito simples, aparentemente muito simples, né, para os brancos, que é a possibilidade de existir. Então a gente, né, esses artistas, eles resistem somente para poder existir, sabe? Então é muito, 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 muito cruel. E aí eu lembrei, foi uma transmissão assim de pensamento, porque eu estava pensando na Bia Ferreira, trazer esse caso da Bia Ferreira e o lugar que ela ocupa, né, na cena, na produção cultural contemporânea. E o Douglas falou, né, da Bia Ferreira, porque ela diz assim: a música que eu faço, ela não é comercializável, né? Enfim, porque eu toco, né, o dedo na ferida. Então, acho que ela é uma grande expressão, assim, de política, de cultura, né, política antirracista nos tempos de hoje. E não só a Bia Ferreira, mas também eu queria chamar atenção aqui para a produção da Tatiana Nascimento, que é extremamente interessante, né, do campo da literatura, da poesia, do slam. E aí eu já vou para a questão que o Hugo trouxe, de atualmente, né? Acho que atualmente os coletivos de cultura, né? Os coletivos de cultura da periferia, eles possibilitam, né, essa articulação dentro das periferias, né? Onde as suas narrativas organizam, né? Organizam politicamente, né? A história dos negros, a sua vivência cotidiana e também novas expectativas de vida. Então, acho que a gente tem que olhar para isso atualmente e também, né, no caso da música, né, para o rap, para o hip hop, e eu tenho pensado há um tempo, né, desde que eu comecei a trabalhar com rap, mais especificamente com o Emicida, eu tenho pensado que o rap hoje na sociedade brasileira ele tem atingido uma nova condição, assim, né? Que eu estou chamando de nova condição do rap, que está relacionado às mudanças na esfera da produção, da recepção e da circulação dessa música. E aí, novamente, acho que o Emicida é um bom exemplo, porque ele é um cara que consegue entrar nos meios de comunicação de massa, né? E tem pautado o debate antirracista no Brasil. Sua própria trajetória é bastante emblemática, né? O cara começa vendendo sua mixtape, o seu CD, que foi feito totalmente de maneira artesanal, foi prensando com um computadorzinho assim que ele tinha em casa. Isso vendeu muito, de boca em boca, de mão em mão, né? E o cara consegue construir a sua própria gravadora, né, que é a Laboratório Fantasma. Isso foi em 2010. Ela está fazendo 10 anos, a mixtape, né, que chama Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que eu cheguei longe. Então, e aí, né, o cara tem muitas contradições, né, também, mas eu queria destacar que essa pauta, né, do antirracismo que ele vem bancando, que ele vem, digamos assim, massificando no sentido né, de circular amplamente, né, esse debate, consegue entrar, né, na Rede Globo, né, de certa forma incomodar. Por exemplo, quando eles fazem, porque a Laboratório Fantasma, né, não é só uma gravadora, mas também, né, uma loja de roupa, uma produtora, tal. E aí acho que a gente deve lembrar
do desfile, né, que eles fizeram em 2016, eu acho que foi o primeiro, né, o primeiro desfile, quando a Laboratório Fantasma entra no desfile na São Paulo Fashion Week, né, e ele enche aquela passarela, né, com pessoas negras, com pessoas fora do padrão de beleza, do que é considerado o padrão de beleza, pessoas gordas, um cara negro com vitiligo, né? Quem pensou a roupa, né, o modelo da roupa foi o próprio Emicida, né, junto com um designer famoso também, né, um estilista famoso. Infelizmente eu esqueci o nome. É João, se alguém lembrar, é João, não lembro, não me lembro do sobrenome dele. Então, acho que isso é muito relevante para a gente pensar, né, essa nova condição do rap e, junto disso, essa nova condição das narrativas do cotidiano que o rap vem pautando, né, no Brasil aí nos últimos 10 anos, de uma forma mais ampla. Eu falo isso de uma forma mais ampla, porque se alguém pode me perguntar, né, sobre os Racionais MCs na década de 90, ainda que eles já tenham, ainda que eles nessa época já tenham conseguido furar a bolha, o nicho, né, do gueto, da periferia, não foi tão, ainda que seja, né, os caras, no seu tempo, lá atrás, não que, né, não, era o começo ainda, né, porque o que o Emicida consegue fazer vai além disso, e aí mistura essa essa narrativa de não vamos, né, fazer acordo, talvez, né, com grandes empresas, né, comerciais, como, né, a Rede Globo, não vou em alguns programas, que era a postura dos Racionais, e uma outra narrativa que é, né, vamos sim, porque isso precisa ser falado além do nosso para além da comunidade, assim, para além da periferia, isso precisa ser dito amplamente. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que levar em conta, acho que o que está pautando esse debate na cultura são esses coletivos, esses inúmeros coletivos. E aqui, né, em São Paulo, tem vários, né, slams, né, e os slams mesmo, eles já começaram a, digamos, se fragmentar, tem slams com pessoas negras, LGBT, tem slams só com pessoas trans, né, tem slams de mulheres, enfim. E os slams, de certa forma, eles foram além do que se dava antes, que eram as batalhas de rima, né? Da onde sai aí o Emicida. Isso, Batalha da Aldeia, exatamente. Então, acho que esses coletivos, eles conseguem, né, têm conseguido pautar essa articulação política, narrando a sua experiência cotidiana, e é uma experiência cotidiana muito reveladora do que eles, né, do que eles vivem, né, por isso a experiência cotidiana, e que é o quê? A violência policial, né, falta de direito de acesso à moradia, à educação, então é isso que está sendo colocado nessas narrativas. E ao mesmo tempo, junto a isso, né, dessa denúncia, né, também tem um grande impulso de falar também sobre a perspectiva do cuidado, né, da autoestima, da possibilidade de ser amado, de querer viver em paz, né, de resgatar o amor, de cultivar o amor. Não é só guerra, né? Não é só guerra. E isso também é político, né? Também é político. Bom, esse último trabalho, né, o Amarelo, né, fala justamente sobre isso, né? E isso é interessante porque mostra o quê? Que nós, né, que nós não somos iguais, que ser negro não é uma categoria, né, abstrata, o negro, a negra, não. Tem negros, tem negras, né? Tem sentimento,
tem ódio, tem luta, tem amor, e eu acho que esses diversos coletivos culturais, eles exprimem isso, cada um à sua maneira, exprime essa diversidade, que não pode ficar, né, a diversidade e a diferença, que não pode ficar só no plano discursivo. E eles não deixam isso no plano discursivo, porque a produção artística, a cultura, ela não é só discurso, né? Ela também tem um embasamento aí que é material, que é concreto, que é objetivo. Acho que é isso. A Val Souza está inscrita, agora são 11h23, então eu vou pedir para a Val fazer a pergunta dela, vou passar para o Doug, aí a Dani também, se quiser, depois o Doug pode fechar e a gente encerra a nossa conversa, tudo bem? Val, está contigo a palavra. Vocês me ouvem bem? Sim. Legal. Apesar que vai ficar um pouco na questão, vai voltar lá atrás no Douglas e agora no começo veio, mais para o final, na fala da Dani, veio para ela. E ficou meio que respondido, mas mesmo assim eu quero enfatizar. Falamos aí da Globo, né, que tem aí não tem tantos, né, negros, e quando surgiu aquele raio daquela novela, desculpe falar assim, porque isso me deixa revoltada, que lá em Salvador, na Bahia, fizeram lá a novela e que não tinha os negros. Cadê os negros? Quando eu coloco isso, me deixa muito revoltada, Douglas, Dani, porque cadê os negros? Tinha que ter um elenco negro e não tinha. Isso é revoltante. Me fala um pouco disso, Douglas e Dani, por favor. E eu brigo muito com os meus alunos, sabe? Eu mostro para eles que eles têm lugar, sim, eles têm que lutar por isso. Eu pego no pé dos meus alunos e insiro isso neles, e eu já tive alunos que falaram, poxa, professora, eu vou ser professora que eu estou me identificando com a senhora. Então, eu quero que vocês me falem um pouquinho disso. Cadê nossos negros artistas, músicos? Cadê aqueles negros que teriam que estar lá naquele elenco? Por que ninguém brigou por isso? Por que não foi uma baixa naquela novela? Desculpa a empolgação, gente. Boa, Val. É bem isso. Eu falo ou você fala, Dani? Pode falar. Não, pode, eu vou falar só bem rapidinho para você fechar. Val, eu acho que na época teve um debate, sim, né? Teve um debate, acho que teve uma carta, né? Escreveram um manifesto. Só que isso mostra o quanto que eles estão patinando, né? No debate sobre o racismo. É quase um blackface, né? Quase um blackface isso daí. Então, é tão, isso que você diz assim, é tão revelador, né, do racismo institucional e estrutural, que de fazer uma novela na Bahia e ter só artistas brancos, ou se não negros, né, pouco retintos, assim, se não me engano. A Camila Pitanga estava na novela, não estava? Ou não? Uma Camila? pergunta. Não estava? Não, bom, enfim. Não lembro, mas assim, para você ver como que eles patinam ainda, assim, como que eles, né? Eu acho que o primeiro ponto disso daí é reconhecer que a sociedade ela é racista, né? É reconhecer isso, né? Reconhecendo isso, desarmando, né? Abrindo o coração e falando assim, somos racistas, a gente não sabe como lidar, né, com isso, porque são séculos de violência, de opressão, de subjugação, né? E aí deixar passar uma coisa dessa num momento como esse ainda, né? É de uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo, para não falar perversidade, né? Que tá junto disso, tanto que anteontem, né, quando teve a pauta sobre o racismo lá da Globo News, a primeira bancada era só branco, tinha uma pessoa negra, a Flávia, né? A Flávia, o nome dela. É muito. E aí reclamaram, né? Como enfim, o Douglas já falou disso, reclamaram e colocaram vários negros. Então, do além, o pessoal assim faz o quê? Vamos arrumar aí alguns negros. Não é assim. Nossa, precisa E arrumar só para negro. falar de racismo também, né? É isso, assim, precisa arrumar negro, porque vai queimar nosso filme. Isso é feio, assim, isso é
é horroroso. E aí colocou vários negros lá, e eu não tô reclamando, assim, mas assim, tô pensando da forma como isso se estrutura, sabe? Aí colocaram vários negros lá e falaram o quê? Como que começa isso? As mulheres negras falando da experiência de vida, que é como se a gente só pudesse falar da nossa experiência de vida. Ai, porque eu sofri racismo. Que negro que nunca sofreu racismo? Pois Que é. negro que nunca sofreu racismo? Daí você abre a boca e fala assim, nossa, né? Daí já se coloca naquela posição. Porque enfrentar o racismo não é contar, não é somente contar da sua experiência e de que você foi confundida com a faxineira, sabe? Enfim, né? Te colocando sempre em posições subalternas. Não é esse o papel dos negros, pelo menos a meu ver, assim. E aí começou daquela forma, né? Todas contando que tinha sofrido racismo. E aí, para nós negros, a gente vê isso é para branco, né? Que se espanta, porque a gente sofre racismo todo dia, se Sim, vacilar. Então não é uma novidade, não é né? Que vai mudar o que isso na estrutura? De eu falar para falar para você, nossa, eu sofro racismo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me confundiram com tal, né? Abri a porta, perguntaram se a patroa estava. E principalmente quando a gente, né, rola uma certa mobilidade social. Então, né? Então, é aquilo, né? Eu tava conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, não me dá biscoito, sabe? Eu não vai saciar minha fome por causa disso, isso daí. Só pouquinho, entendeu? Então, isso da novela é ridículo, assim, porque eles não estão entendendo ou não estão preocupados, e é por isso que a gente tem que pautar, e por isso que o movimento tem que fazer ganhar frente, mais tem que força, falar fazer sim. Oi? perfeito. Não, eu falei assim, tem que ganhar força, tem que ir para cima, tem que mostrar que nós estamos aqui, cara. A gente tem que Uhum. ir para cima. Sim, e que estamos com conteúdo, né? Sim, E tem com gente que vai, certeza. e tem gente que pode fazer um roteiro, né, o negro, que tem Spike Lee aqui, que tem Nina Simone, que tem, sabe, que tem Frantz Fanon, que tem, né, que não é porque, enfim, não é uma alegoria, né? O negro não é uma alegoria. A gente não pode querer ser uma alegoria, assim, Verdade. somente. Sim, é Perfeito, isso. Dan. Poxa, bacana. Obrigada, viu? Imagina. Bom, não vou nem comentar mais sobre Rede Globo, porque acho que já ficou bem evidente, né? Qual que é a tônica desse debate aí. Mas acho que vou retomar também um pouquinho. A Dani falou um pouco dos slams, né? E da cultura de periferia do hip hop aqui da cena de São Paulo também. É interessante entender também que o próprio funk, especialmente o Rio de Janeiro, mas né, que é já brasileiro, ele também traz essa realidade da periferia e, assim, a maior parte dos funks que ficam conhecidos aí na indústria, né, nas playlists de Spotify, eles não são necessariamente os funks que se ouvem assim, em massa nas favelas aí do Rio de Janeiro. Tem muitos funks, por exemplo, tem um funk do Kevin e o Chris, se eu não estou enganado, que chama Valeu Menor, Espera Eu Chegar, que é um funk de lamento da morte de um amigo, né? Tipo assim, o próprio funk né, em diversas regiões do Rio de Janeiro, ele já reflete, por exemplo, violência policial. Ou então, enfim, a perseguição do funk, né, por exemplo. E aí volta para uma questão que a Silvana jogou aqui no chat, né? Será que o funk não é o samba de hoje, né? Como o samba foi perseguido antes e o funk hoje em dia é a cultura que é mais tida como de periferia e, portanto, é criminalizada, é perseguida, né? Tipo assim, o maior baile do Rio de Janeiro, que era o baile da Penha, né, do Renan da Penha, ele foi fechado às forças com uma prisão forjada do Renan, né? Tipo assim, isso não tem prisão de artista, prisão mais política de artista que aconteceu nos últimos tempos do que a prisão do Renan da Penha, né? Que o baile funk, né, ele mobiliza muitas pessoas, não só a produção, né, não só contrata pessoas para produzir ali o palco, os equipamentos, mas também produz pessoas que vendem comida, que vendem bebida,
né, que são pessoas em geral das comunidades que moram ali, e que aproveitam a vinda, né, porque as pessoas, né, têm esse fetiche com a favela, né, de ir para a favela para ter lazer, né, tipo, o resto não, é tipo uma coisa ali que é aquele estereótipo de que é tráfico, é violência, é pobreza, e de fato rola tudo isso, né, a gente precisa ter um mínimo de dialética para compreender que as coisas da vida é contraditória, mas não é só isso, né, que define a favela. Então, as pessoas têm essa relação, né? E o baile da Penha era o maior baile que estava crescendo no momento em que o Renan foi preso, né? Foi uma tentativa de acabar de fato com o baile da Penha, né? Foi uma prisão completamente política. Então, sim, eu acho que isso me lembra muito um debate que eu vi sendo feito há um tempo atrás, que parece que distou um pouco, né, do que a gente está debatendo, mas é um debate que me lembra um pouco sobre o K-pop na Coreia, porque o K-pop nem sempre ele foi, digamos assim, a cultura de massa ou a cultura nacional da Coreia. Então, houve um movimento, né, do governo de pegar o K-pop e projetá-lo mundialmente, né? E eu vi um texto, não lembro de quem é esse texto, mas um texto fazendo essa comparação com o funk, imaginando se um dia o Brasil pegasse os maiores produtores de funk, né, e as gravadoras, né, que tudo é feito muito, né, no amadorismo, né, ali no artesanal, e projetasse o funk como cultura nacional das periferias do Brasil, né? Tipo, empregar as pessoas da estrutura, né? Tipo, quebrar esse estereótipo de que a periferia é isso, né? Existe uma listinha aqui do que é periferia, que é tráfico, que é pobreza, que é pessoas violentas, que é pessoas doentes, que é pessoas famintas, né? E reverter esse estereótipo, né? E veja só, eu não falei de raça em nenhum momento, mas é óbvio que você pensa numa imagem de uma favela e você pensa numa imagem racial, né? Numa imagem que diz respeito à população negra, que é onde a maioria está, né? Então, acho que os debates eles se atualizam, eles mudam de sujeitos, mas ainda assim os papéis eles continuam, né? E acho que tem muito caminho pela frente, né? E voltando um pouco na pergunta do Hugo para eu concluir, qual seria o papel da Rede Emancipa nisso, né? Qual que é o papel por exemplo, da Universidade de Emancipa que se propõe a trazer as pessoas que pesquisam, né, que estão ali permeando no ambiente universitário e botar em pauta os debates que a academia, no seu geral, não se preocupa tanto. Eu acho que esse é o papel principal dos movimentos sociais como um todo, que é o papel de reeducar a sociedade. Né? A Nilma Lino Gomes, que é uma pesquisadora do campo da pedagogia, foi a primeira mulher negra a ser reitora de uma universidade no Brasil. Ela tem um livro, né, chamado Movimento Negro Educador, que ela fala justamente, né, de como o movimento negro ele tem essa capacidade de reeducar a sociedade, portanto, as pessoas, né, no geral, os outros setores da sociedade, o Estado, quando ele rechaça, ele briga, ele exige, né, e isso é muito interessante, né, porque isso vale para o movimento negro como movimento social, mas vale para os movimentos como um todos, movimentos de periferia, movimentos de mulheres, né, que tem crescido cada vez mais no Brasil. Isso tudo diz respeito a como os movimentos reeducam a sociedade, né, uma necessidade de enfrentar essa noção hegemônica que tem e botar qual que é a realidade, né? Então, o que é os movimentos de cultura, sejam os bailes funk, sejam os slams aqui em São Paulo, se não uma tentativa de botar qual que é a realidade da cultura. Isso volta para aquele debate que eu comecei, né, falando na minha primeira fala, né? Qual é a identidade nacional que a gente quer para o nosso país? Porque essa identidade nacional ela não é tirada da cabeça, ela não do nada, né? Tipo assim, vamos pensar lá. Não, tipo assim, identidade nacional de agora, qual que é a cultura agora que o povo real, as pessoas consomem, né? Tipo, é muito variada, né? O Brasil é um país continental. E por que isso não é projetado? Por que a gente está sempre sendo comedido, né, de engolir o que a indústria fala que é cultura, né? É esse o debate que a gente precisa pensar, né? E acho que os movimentos sociais, os movimentos de cultura, os movimentos de educação popular, como é a Rede Emancipa, eles têm esse papel de subversão, né? De trazer as novas narrativas e botar o debate no trilho que ele deveria seguir, né? Porque se você permite, né, que os poderosos ou que o sistema digam ou deixam de dizer o que é cultura e o que não é, o que é, enfim, não tem o que é negro, o que não é, que lugar que o negro deve ocupar. Não existe solução, né? Tipo, quem tem que dizer somos nós,
né, a sociedade organizada e tal. Os movimentos ocupam esse papel que é primordial, enfim. Fica aí o convite, inclusive, a Rede Emancipa não é um movimento negro como título, mas ele é um movimento negro na sua... A Tati Ribeiro, né, que é a nossa coordenadora do Rio Grande do Norte, fala muito isso, né? É um movimento negro porque ele é protagonizado por pessoas negras. Porque é um movimento de periferias, falar de periferias no Brasil é falar de pessoas negras, né? Então, nossos principais sujeitos, né, que fazem a Rede Emancipa acontecer aí em todas as regiões do Brasil são estudantes, professores, coordenadores e muitos deles negros e negras, né? Enfim, falar de educação popular, falar de transformação da sociedade, falar de anseios, da realidade material das pessoas, como isso tudo permeia questões de raça, gênero, é falar da população negra. Então, enfim, fica o convite para geral conhecer a Rede Emancipa, seguir a gente nas redes sociais e somar aí na medida do possível, né? O Douglas, Oi, Val. a impressão, né, que dá em alguns momentos, desculpa, agora é um desabafo, parece que eles querem nos calar, né? Deixa você naquele cantinho, acabou, é só ali. Não tenha dúvidas. Tá, desculpa, é só um desabafo, Douglas, É mas isso tem mesmo. hora que eu tenho vontade de sair gritando assim, pô, para com isso, estamos aqui. Não tenho dúvidas. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço, Val. Queria, bom, agradecer muito a Dani, ao Douglas e a Val e o Hugo, que também eu sei que colocar a cara aqui e falar não é fácil, né? A gente fica com vergonha mesmo, mas fizeram contribuições incríveis, para não só questões, o desabafo é muito bem-vindo também aqui entre nós. Dizer que tem um link para quem quiser o certificado dessa aula, que será feito pela Universidade Emancipa, e nós ficamos aqui até 11h40, né, com quase 70 pessoas assistindo essa conversa aberta, então acho que a gente pode concluir, né, Doug, que essa conversa aberta abriu muito bem um formato nosso aqui na Universidade Emancipa, que foi sucesso, a gente não sabia o que seria, como seria, foi incrível em todos os sentidos, a participação, o engajamento e também as contribuições da Dani e do Doug. E o pessoal pediu, Doug, não sei se você chegou a ver no chat, colocar as suas redes sociais, para quem quiser contatar você, Dani, seguir nas redes ali no chat. Esse vídeo, para quem chegou no final, vai ficar disponível no nosso YouTube. A ideia da conversa aberta é que seja um espaço mais intimista, a gente discuta, tem essa liberdade para falar e tal, então a gente não faz transmissão como live, mas ele vai ficar depois disponível para quem quiser assistir no nosso canal da Rede Emancipa no YouTube. Então, quem não segue esse canal, entra lá no YouTube e segue a gente. E é isso, um bom sábado para vocês, força para todo mundo, para todos nós, nesse momento difícil, um fora Bolsonaro bem grande. A Rede Emancipa, com todas as contradições, estará amanhã nos atos contra esse governo nefasto, racista, fascista e todas as manifestações que têm apoiado esse governo das mais bizarras possíveis, né? Então nós apoiamos a luta contra esse governo, nos engajamos com todas as contradições que isso tem, que nós sabemos que não são poucas, e um abraço grande para todo mundo, e até semana que vem nós vamos ter uma outra conversa aberta com o tema Primeira Infância na Crise. A gente vai discutir crianças, infância, vamos discutir a educação das crianças nesse processo de crise. Então venham, participem e conheçam a Rede Emancipa. Até a próxima, gente. Obrigadão, gente. Obrigada, pessoal. Até mais.